Se esta mensagem chegou até você, não foi por distração, foi por sincronia. Há momentos em que a vida não grita, apenas encosta suavemente no ombro e pergunta: você está vivendo aquilo que veio viver? Hoje a pergunta não é apenas qual profissão você tem, mas qual caminho sua alma tenta abrir através de você. Existe em você um potencial de realização muito maior do que o espaço em que você está agora permite respirar. Não é arrogância, nem fantasia, é uma sensação íntima de que você poderia florescer mais, aparecer mais, criar mais, mas algo ainda não encaixa totalmente. Você talvez já tenha percebido. Funciona em equipe, convive, participa. Mas no fundo sente que sua energia rende melhor quando é livre. Quando não precisa pedir permissão para ser quem é. Quando pode decidir o ritmo, a estética, a direção. Por isso, parte do seu propósito profissional tem relação com autonomia. Não necessariamente solidão, mas autoria. Há uma diferença. Trabalhar sozinho pode ser isolamento. Trabalhar com autoria é expressão. E você não nasceu para executar apenas ideias alheias por muito tempo. Agora você atravessa um período interno delicado. Investiu esforço, tempo e dedicação em algo, mas a recompensa emocional não veio na mesma medida. Talvez até exista estabilidade, mas não existe brilho. Então surge a pergunta silenciosa: continuo insistindo ou mudo de rota? Esse é um momento de reavaliação, não de fracasso. Sua alma está percebendo que esforço sem sentido esgota, enquanto esforço alinhado energiza. Há também um peso. Manter algo que já não combina mais com quem você se tornou. Pode ser um trabalho, um projeto ou até uma identidade antiga. Você ainda não soltou completamente, mas também já não consegue permanecer inteiro ali. Ao mesmo tempo nasce uma curiosidade nova. Uma vontade de aprender algo diferente. Estudar, pesquisar, escrever, ensinar, comunicar, compartilhar ideias. Sua voz tem função no seu caminho. Não importa se será através de palavras faladas, escritas, visuais ou simbólicas. Mas parte do seu propósito envolve transmitir consciência. Você não veio apenas para fazer. Veio para expressar. E essa expressão inicia um novo começo. Uma ideia, um projeto, uma paixão, um convite inesperado ou uma direção que surge de dentro. Seu caminho pede visibilidade. Não necessariamente fama, mas reconhecimento verdadeiro. Ser visto pelo que você é, não pelo papel que ocupa. Existe algo em você que foi feito para alcançar pessoas. Guiar, inspirar ou iluminar percepções nelas. Por isso talvez você sinta que ficar nos bastidores por muito tempo cria um desconforto difícil de explicar. Mas surge a resistência. E se eu estiver enganado? E se não der certo? E se eu perder segurança? Você está entre dois mundos. Um pé na realidade conhecida. E outro tocando uma possibilidade nova. Esse conflito não é indecisão, é transição. Há uma vida que você sabe viver, e outra que você sente viver. A nova direção acende algo dentro de você mesmo sem lógica completa. Ela pede aprendizado novo, mudança de ambiente ou sair do padrão confortável. O medo não é sinal de erro, é sinal de expansão. Existe também um chamado de expansão maior. Alcançar pessoas além do seu círculo habitual, até de outros lugares, culturas ou realidades. Seu propósito não é fechado em um espaço pequeno. Ele tem movimento. E, curiosamente, você já está mais no caminho certo do que imagina. Mesmo as dúvidas fazem parte do alinhamento. Você não precisa ter todas as respostas agora. Apenas continuar se aproximando do que desperta vitalidade. A vida raramente é lembrada pelos dias seguros. Ela é lembrada pelos momentos em que você disse sim ao desconhecido. Nem todo risco gera sucesso imediato. Mas toda tentativa revela quem você poderia ter sido, e quem ainda pode ser. Ficar sempre no porto parece proteção. Até perceber que o mar também foi feito para você. Há ainda um período necessário de recolhimento. Talvez pausas, afastamentos ou silêncios recentes não tenham sido atraso. Foram clareza sendo preparada. Você está aprendendo a escolher não pelo que deveria escolher, mas pelo que está alinhado com sua verdade. Muitas possibilidades podem estar abertas agora, confundindo você. Ideias demais, caminhos demais. Então a orientação é simples. Não escolha o mais lógico, escolha o mais vivo. Você tem capacidade de criar seu próprio sucesso. Não apenas encontrar oportunidades, mas gerar oportunidades. Algo autoral, serviço, arte, conhecimento,
orientação, negócio, projeto ou criação. Tem grande potencial de sustentar sua vida. Seu caminho toca outras pessoas. Talvez mais do que você imagina. O propósito não é apenas sobre ganhar a vida. É sobre permitir que a vida se expresse através de você. E no fundo você já sabe. Não é uma mudança externa que você procura. É permissão interna. E quando falamos de propósito de vida, não estamos falando apenas de profissão. Estamos falando da energia que você encarna quando está inteiro. Seu propósito não é um cargo. Não é um título. Não é uma meta financeira. Seu propósito é a frequência que você sustenta quando vive em coerência com sua essência. Talvez por muito tempo você tenha acreditado que propósito fosse algo grandioso, quase inalcançável, uma missão espetacular, algo que mudaria o mundo de forma visível. Mas propósito, na verdade, é o ponto onde o que você ama encontra o que o mundo precisa, e onde você deixa de se trair para caber. Existe uma linha invisível que atravessa sua história desde sempre. Se você olhar com honestidade, perceberá que certos temas se repetem. A necessidade de liberdade, o desejo de expressão, a vontade de tocar pessoas profundamente, a busca por significado, não apenas por sobrevivência. Isso não é acaso. É padrão de alma. Seu propósito envolve consciência. Você não veio apenas para cumprir tarefas, veio para despertar algo, primeiro em você, depois nos outros. E talvez por isso sua jornada nunca tenha sido totalmente confortável. Almas com propósito expansivo raramente vivem vidas pequenas. Você sente demais. Percebe além. Questiona o que a maioria aceita. Isso pode ter feito você se sentir deslocado em alguns momentos. Mas o deslocamento era preparação. Porque propósito de vida não nasce da acomodação, nasce da inquietação. Há também algo muito importante. Seu propósito está conectado à coragem de ser visto como você realmente é. Não uma versão adaptada. Não uma versão polida para agradar. Mas a versão verdadeira. E isso exige maturidade emocional. Exige soltar expectativas externas. Exige parar de escolher pelo seguro e começar a escolher pelo autêntico. Você pode estar vivendo um ciclo de redefinição agora, onde antigas identidades estão caindo. Isso dói um pouco, porque abandonar quem você foi exige luto. Mas é assim que o propósito amadurece. Seu propósito de vida também envolve criação. Criar ideias. Criar caminhos. Criar oportunidades. Criar sentido. Você não foi desenhado para apenas seguir estruturas prontas. Você tem energia de iniciador. E há algo ainda mais profundo. Seu propósito não é só sobre sucesso externo, é sobre expansão interna. Quanto mais você cresce, mais inspira crescimento. Quanto mais você se alinha, mais autoriza outros a se alinharem. Seu impacto talvez não seja apenas técnico ou profissional. Ele é energético. As pessoas sentem quando você está inteiro. E sentem quando você está se escondendo. Existe também um aprendizado essencial no seu propósito. Confiar. Confiar na intuição. Confiar nos sinais. Confiar que nem tudo precisa fazer sentido imediato. Muitas vezes, propósito se revela por camadas. Primeiro vem a curiosidade. Depois o incômodo. Depois o chamado. Depois a decisão. Você pode estar entre o chamado e a decisão. E isso é sagrado. Outra verdade importante. Propósito não é linha reta. Ele se ajusta conforme você amadurece. O que hoje parece fim pode ser ponte. O que parece pausa pode ser alinhamento. Talvez sua alma esteja pedindo menos comparação e mais presença. Porque quando você se compara, se distancia. Quando você se escuta, se aproxima. E se existe uma mensagem central para você agora, é esta. Você não veio para viver no automático. Você veio para viver com intenção. Veio para transformar experiência em sabedoria. Dúvida em consciência. Medo em movimento. Seu propósito não é apenas o que você faz. É quem você se permite ser enquanto faz. E no fundo, você já sente qual direção faz seu coração expandir. Talvez ainda falte coragem. Talvez ainda falte clareza total. Mas propósito nunca pede perfeição. Pede disponibilidade. Disponibilidade para crescer. Para aprender. Para errar. Para tentar de novo. Porque no final, viver seu propósito não é chegar a um destino fixo. É caminhar sabendo que você está sendo fiel à sua própria alma. Se esta leitura tocou seu coração,
Então aproveite para deixar seu like e registrar essa leitura em sua alma. Aqui abaixo deixei um artigo que complementa esta leitura. Enviando amor. Sou